A caminhada foi longa. Agora, só resta um jogo. É emoção. É drama. É vibração. É pra quem tem coração forte. Neste sábado tem a decisão da Libertadores. Uma vez Flamengo. E a CBN vai contar tudo. A bola rola às 5 da tarde em Lima, no Peru. O nosso timaço entra em campo e bate tudo pra você. Luiz Penido, Dé Aranha, Heraldo Leite, Renan Moura e Camila Carelli. Depois que a bola parar de rolar, tem a Central. Francisco Aiello entra em campo e traz tudo o que rolou na decisão. Futebol ao Globo no rádio. Pode ligar que aqui tem Libertadores. Segundo tempo. Muito bem, segundo tempo de jogo aqui no 4 em Campo, com Vinícius Moura, com Roberto Leó e com Rafael Marques, e agora com o aniversariante do dia. Olá, área junto com você no Campeonato Brasileiro, não é Libertadores. Libertadores, é a final da Libertadores. Ele já tem crachá na Rua das Pizzas. Renan, tudo bem, amigo? Boa noite. Parabéns. Valeu, Éboli, obrigado a todos. Tô indo lá todo dia, Éboli, né? pra comer Eu pizza, sei disso, tô mas te ouvindo. pra acompanhar a festa da torcida do Flamengo. Rapaz, o número não para de crescer, é muito torcedor do Flamengo. A torcida do River Plate também cresceu, mas a informação que a gente tem de números apurados, a última parcial, pelo menos que a gente pôde trazer junto à Conmebol, dá de fato uma superioridade à torcida rubro-negra sábado no estádio Monumental U. O setor destinado à torcida do Flamengo já está esgotado, mas tem o setor Ocidente e Oriente de torcidas mistas. Mas mista a gente dificilmente vai ver nesses setores centrais ao gramado aqui no estádio em Lima, porque a torcida do Flamengo tem adquirido o maior número de entradas, Herbolier. E eu tava acompanhando também algumas imagens. Primeiro, o gramado tá muito bonito, parece muito bem tratado, então os dois times terão ali um tapete para jogar. E o Flamengo treinou hoje e treinou, a primeira vez que eu vi treino com cobertura, é isso? Com lonas anti-espionagem, a gente pode falar assim, Herbolier. Porque do lado da Labidena, onde é o CT da Federação Peruana de Futebol, é até uma região considerada de classe de menor poder aquisitivo, podemos classificar dessa forma, Éboli. Mas tem algumas casas ou apartamentos de 3 andares que têm uma vista privilegiada do campo. Inclusive, alguns torcedores rubro-negros estavam em uma sacada. Você me pergunta como eles chegaram lá? Eu não sei, Éboli. Só sei que eles estavam lá uniformizados, fazendo uma verdadeira festa algazarra. Os jogadores do Flamengo até acenaram para esses torcedores, mas eles não tiveram a menor possibilidade de assistirem nem um aquecimento, que a imprensa teve acesso, porque eram lonas que cobriam todo o campo. Foi um pedido do técnico Jorge Jesus e, é claro, da diretoria do Flamengo para dar essa privacidade dias antes da bola rolar aqui em Lima para a decisão da Libertadores da América. O que a gente pôde apurar? Hoje o Flamengo trabalhou jogadas ensaiadas, algo que o time tem apresentado ao longo dos últimos jogos, principalmente no Campeonato Brasileiro, pênaltis, porque, é claro, jogo único, existe essa possibilidade. Em caso de empate no tempo normal e também na prorrogação, indo para as grandes penalidades. E uma outra informação que o nosso companheiro Diogo Dantas, do Jornal Globo, apurou, a gente também confirmou essa informação, Diego foi testado entre os titulares. Foi o único jogador reserva testado no time titular nesse treinamento hoje aqui no Peru. Ou seja, pode ser, quem sabe, uma surpresa do técnico Jorge Jesus, já que ainda estamos a 2 dias da partida contra o River Plate, mas quem sabe o camisa 10 voltando ao time principal? Não sei, eu acho difícil. Eu acho que ele começa
com aquela equipe que o torcedor já está acostumado e a presença do De Arrascaeta entre os 11, até porque o Arrascaeta falou hoje com a imprensa e disse que está 100%, jogou o último jogo, né, contra o Grêmio, recuperado de um entorse no joelho, inclusive essa lesão foi até importante, porque ele acabou sendo cortado, desconvocado da seleção uruguaia para amistosos nesse mês de novembro e ficou à disposição, pelo menos em tratamento, né? Essa foi a informação passada pelo Flamengo e ele, portanto, jogou contra o Grêmio nessa última rodada e está à disposição para a Libertadores. O Diego, no caso aí, Renan, no lugar do Arrascaeta, né? Mas me parece, né, que é mais uma situação que ele treina como uma possibilidade no meio do jogo. Ele faz isso, ele faz em jogos importantes, a história de vida de Jorge Jesus, ele faz alterações em treinos para poder levar a imprensa a achar que vai ter uma mudança na equipe e não vai mudar. Ou até testar uma situação de jogo. Ele já fez isso no Flamengo já. Dependendo do contexto. Teve escalação fake. Ele disse que o Gabigol estava machucado, não estava. Não teve uma história dessa? Mas dificilmente ele vai mudar da formação. O River também fez isso com o Galhardo, né? No começo da semana. Treinou 3 zagueiros e tal, mas... Não tem sentido ele fazer isso. Se ele fizer isso, ele vai estar arriscando o jogo mais importante da vida dele no futebol mundial. Eu estava vendo um número que é curioso, Renan, que a formação considerada titular, né? O 11 titular do Flamengo, que o torcedor já sabe de cor e salteado, essa formação só começou em 5 oportunidades. Essa formação máxima do Flamengo só começou em 5 jogos e foram 5 vitórias. E lembra muito o time de 81, né? Cinco vitórias, aquele time campeão da Libertadores da América e do Mundial, né? Disputou poucas partidas também com aquela formação que o torcedor tem de cor. Então é pelo menos uma coincidência que acontece também nessa nova decisão depois de 38 anos, né? O que mostra, mais uma vez, a força do trabalho coletivo e do potencial de vários jogadores que não são considerados titulares, porque o Flamengo coleciona uma invencibilidade de 25 jogos no Campeonato Brasileiro e dos 25 são 22 vitórias, é um número impressionante. E Libertadores da América também, né, Aboli? Libertadores da América também, verdade. Renan, o Felipe Luiz hoje falou, né? Falou sim, até porque o currículo do Felipe Luiz, meu amigo, é brincadeira o que esse cara já conquistou, né? O currículo dele é invejável, muita gente gostaria de ter o número de títulos do Felipe Luiz na carreira. Só para você ter uma noção, desde o momento em que ele vestiu a camisa do Figueirense para cá, o Felipe Luiz não para de colecionar troféus, porque com a camisa do Figueirense foi campeão catarinense 2003, 2014 e 2004, melhor dizendo. No Ajax foi campeão holandês e também da Supercopa dos Países Baixos. No Atlético de Madrid, campeão 2 vezes da Liga Europa, da Supercopa da UEFA 3 vezes, do Campeonato Espanhol 1 vez e também da Copa do Rei na temporada 2012-2013. No Chelsea, campeão da Copa da Liga Inglesa e campeão inglês. E pela seleção brasileira, campeão da Copa das Confederações de 2013 e da Copa América desse ano, sendo titular em grande parte dessa campanha. E aí eu quero saber do Felipe Luiz se esse retrospecto dele de carreira torna como um trunfo para o Flamengo nessa decisão da Libertadores da América, ou se do outro lado, com o River Plate chegando a mais uma decisão, a segunda consecutiva, e sendo o atual campeão, o lado argentino tem uma certa vantagem. A vantagem deles nesse jogo, o resto tá igual, é essa experiência, essa tranquilidade em finais, né? Porque eles já jogaram, já estão acostumados a jogar esse tipo de jogo. Com certeza existe uma tensão a mais, existe a emoção, ela fala mais alto às vezes que a razão, mas por outro lado também nós temos jogadores muito experientes. Ao fato de ter jogado já algumas finais e muito importantes, hoje eu me sinto muito mais preparado, mais sereno, mais calmo e chego nesse jogo em paz, né? Não querendo fazer o jogo da minha vida, nem querendo fazer 3 gols para entrar na história, senão fazer a minha função tranquilamente, porque eu sei que se todo mundo fizer a parte que tem que fazer, nenhum querendo fazer mais do que precisa, temos grande chance de ganhar, porque temos um grande time. Foi uma semana muito boa de treinamentos, dessa preparação aí tá sendo perfeita, e chegamos nesse jogo, eu acho que no nosso melhor momento, em forma física, também a forma da confiança, né, dos jogadores. Estamos todos num grande momento e chegamos aí nessa final mais preparados do que nunca.
Tá aí a palavra do Felipe Luiz. Uma última informação, Éboli, se você me permite. Claro. Amanhã, representantes do Flamengo e do River Plate vão se encontrar em um restaurante aqui em Lima para aquela tradicional confraternização antes da decisão da Libertadores da América. Durante essa campanha, o Flamengo só não fez essa confraternização, esse jantar, com os dirigentes do Grêmio, porque o Grêmio tem aí uma opinião própria de não fazer esse tradicional jantar com o lado adversário. Só faz isso quando tem um adversário estrangeiro. Um adversário nacional, segundo o Grêmio, não é necessário. Obrigado, Renan. Abraço, hein? E parabéns mais uma vez, querido amigo. Paga o picho da galera hoje, Renan. Parabéns, Renan. Valeu, Éboli, abração. Parabéns, Renan. Obrigado. Deixa eu só corrigir aqui a informação que eu dei. Nesses 25 jogos de vencibilidade foram 20 vitórias, tá? 20 vitórias e 5 empates, porque isso aí agrega jogos do Campeonato Brasileiro e jogos da Libertadores da América. É uma caminhada invicta aí do Flamengo e que impressiona de fato. Mais de 100 dias já. Os empates foram 1-1 com o Internacional pela Libertadores da América. O Flamengo empatou com o São Paulo pelo Brasileirão, 0-0. 1-1 com o Grêmio, Libertadores da América. Empatou com o Goiás, 2-2, Campeonato Brasileiro, com o Vasco, aquele incrível 4-4 pelo Brasileirão. No mais, só vitórias do Flamengo. Eu colhi um depoimento muito bacana do Diego Alves, que é uma das referências do Flamengo em experiência, né? É uma das lideranças. Diego Alves com grande passagem pelo futebol internacional. E ele deu um depoimento muito legal. Aliás, na Players Tribune, você encontra vários depoimentos sensacionais de atletas, ex-atletas. Esse é o espírito da Players Tribune, que é uma nova plataforma, né, de mídia que fornece conteúdo escrito por atletas profissionais. Foi fundada pelo ex-jogador profissional da Major League Baseball, Derek Jeter, e oferece diariamente conversas, né, esportivas, publica artigos de atletas onde eles se direcionam para o fã, conversam diretamente com o fã de esporte. Vamos ouvir esse depoimento do Diego Alves. Maracanã cheio, você percebe o que é ser Flamengo, o ambiente, a atmosfera. Se vai ganhar tudo ou não é outra situação, mas tudo que envolve o Flamengo, a paixão pelo torcedor, são poucos clubes que existem. A torcida do Flamengo é uma torcida exigente, porque é uma torcida que pressiona para ter o resultado, e é uma torcida que já está há algum tempo sem um título importante. E nós, jogadores, já entendemos isso. É lógico que a gente não deixa com que a ansiedade deles nos atrapalhe, né? Como muitas vezes aconteceu anos anteriores, que não pode acontecer. Só que hoje a gente tem um time maduro, um time que sabe o que se representa, né? Muita gente fala de dinheiro, do que for gasto, mas se você não tem um bom comando ou uma pessoa que te indica o que tem que ser feito dentro de campo, provavelmente você não vai ter resultado. Então, eu acho que o Flamengo sim gastou um dinheiro nos jogadores, mas a grande contratação com certeza foi o Jorge, né? No sentido de subir o nível dos jogadores, né? Que é o grito mais forte do estádio, é quando grita mister, né? Olê, mister. Mas é uma pessoa que vem ajudando a gente e, como ele fala, temos que jogar a Flamengo. Ele acha que o Flamengo é uma marca, ele quer fazer do Flamengo uma marca, uma maneira de jogar, um estilo de jogo. Por isso ele fala, hoje a gente vai jogar a Flamengo. E agora falta concretizar com os títulos, que o que marca são os títulos, né? Lógico que a gente está feliz com tudo que vem acontecendo durante a temporada, mas para ficar marcado tem que ganhar, levantar o troféu, e é o que a gente quer. E é o que a torcida quer também, né? De fato, o Flamengo vai se apoiar muito na experiência de alguns de seus jogadores, os que vieram da Europa principalmente. O jogador mais jovem do time do Flamengo tem lastro europeu, que é o Gerson. É o mais jovem de idade. O Flamengo tem nenhum garoto e que joga como se fosse um veterano. Né? O Flamengo não tem nenhum garoto em campo. Todo mundo ali é cascudo e tem já lastro de... Um dos piores currículos é o do Bruno Henrique, por exemplo. Que é, tecnicamente, para mim, o jogador mais importante do time hoje. Que é fruto hoje de preocupação para o técnico Galhardo, que ainda não definiu a escalação. A imprensa argentina passa esse tipo de informação pra gente,
que a dúvida do Galhardo é reforçar ou não o setor direito dele da defesa. Porque dos 3 setores do River, o que é mais frágil é o defensivo, especialmente da onde joga o Bruno Henrique. Vai meter um terceiro zagueiro por ali para segurar a velocidade do Bruno Henrique. Aguardemos. Não acho que vai ser 3 zagueiros, não. Não acha, não? Não, eu acho que vai jogar como o River, tentando sufocar o Flamengo, tentando roubar a bola na frente. Eu acho que em 3 zagueiros... ficaria muito surpreso se acontecer isso. Quando ele recuou muito time contra o Boca, por exemplo, no segundo jogo, quase perdeu a classificação. O zagueiro seria o Paulo Dias. Ou do Palácios ou do... De la Cruz. De la Cruz, os 3 zagueiros, a última vez que o River jogou com a formação de 3 zagueiros foi em um dos jogos da final do ano passado contra o Boca. Mas contra o Boca agora, no La Bombonera, ele recuou demais o time, então não acho que ele vai fazer isso aí, não. Ontem sim, com muita presença de torcida rubro-negra no entorno do hotel, e hoje o Flamengo fez uma atividade aqui no Labidena, que é o centro de treinamentos da seleção peruana de futebol. Muito calor hoje aqui em Lima, o sol resolveu aparecer, temperatura está na casa dos 23 graus, mas parece que está com uma sensação térmica aqui de uns 35 graus, está todo mundo queimado, parecendo que foi até a praia. Inclusive, os jogadores também passaram esse sufoco, esse aperto no treinamento hoje pela manhã, como o técnico Jorge Jesus, europeu, acabou adotando a camisa sem manga hoje para comandar essa atividade aqui na capital peruana. E o Felipe Luiz foi um dos jogadores que ele conversou com a imprensa aqui, assim como o Diego Alves e também o De Arrascaeta. Ele fala sobre essa sensação de chegar à primeira decisão com a camisa do Flamengo, sendo torcedor do clube, se é algo diferente em relação a todas as outras finais que ele já disputou na carreira. Uma decisão sempre importante, talvez para os torcedores seja o jogo mais importante aí dos últimos, não sei quantos anos, muitos anos, mas no meu caso tem que ter os pés no chão, tem que ter essa frieza de saber que tem que ser tranquilo dentro do campo, não podemos deixar as emoções elas passar por cima da razão nesse jogo. Vai ser um jogo que vai ser decidido por detalhes, quem errar menos com certeza tem grande chance de ganhar. Por isso que eu acho que a experiência em jogar finais e jogar esses jogos importantes é muito importante. Então, nós temos que separar e ficar aislados toda essa festa, essa pressão que tem externa, e simplesmente desfrutar do jogo e jogar o que a gente sabe jogar, o que a gente vem jogando, que temos grandes chances. Tá aí a palavra do lateral esquerdo Felipe Luiz. Aqui no Labidena há uma região de poder menos aquisição. E há algumas casas no entorno do centro de treinamentos que têm condições de observar qualquer atividade. O que o Flamengo fez? Colocou lonas pretas para impedir qualquer visualização de algum morador ou até torcedor, porque tínhamos em uma sacada, em uma dessas casas, torcedores rubro-negros com bandeiras e cantando bastante. Inclusive os jogadores acenaram para esses rubro-negros, mas o Flamengo quer privacidade total para não vazar nada. O que a gente pôde descobrir dessa atividade de hoje é que o Flamengo treinou muito jogadas ensaiadas e também pênaltis, mas a tendência é que haja a repetição daquela formação que todo mundo já conhece de cor, com o técnico Jorge Jesus à frente do Flamengo, com o Bruno Henrique, Gabigol, De Arrascaeta, enfim, aquele time que o torcedor do Flamengo já sabe, remetendo até a 1981, aquela seleção que o Flamengo tinha na geração de ouro, Fernando. Legal, agora o que o Felipe Luiz falou é bem interessante, né? De um jogo que vai ser vencido nos detalhes. Porque é partida única, né? Então você tem muita qualidade dos dois lados, mas o contexto do jogo influencia demais no resultado da partida. E aí uma falha, um jogador expulso, um erro da arbitragem, tudo isso acaba mexendo com o resultado final de um jogo que, repito, envolve as duas melhores equipes do continente. Você tem um Flamengo mais bem definido, talvez, o River Plate, ainda ouvindo inclusive a cobertura da imprensa argentina, há ainda uma dúvida na cabeça do Galhardo no que diz respeito à formação da equipe, uma preocupação com a velocidade do Bruno Henrique, aí ele pode mexer no setor direito dele, pode até entrar com 3 zagueiros para reforçar ali a marcação naquele setor. E do lado do Flamengo não, a gente sabe de cor e salteado qual é a equipe que vai entrar em campo, os 11 titulares, isso é muito bom inclusive, e isso revela
a maneira como coletivamente hoje o Flamengo é um time que funciona bem demais, né?